Fala pessoal, aqui é o professor Tiago Zapata, direto da quarentena no meu bunker, de onde preparo minhas aulas e outras atividades, para o caso de não termos mais uma civilização nos próximos meses. Hoje vamos falar de repartição constitucional de competências no direito ambiental, continuando com as nossas aulas. Vocês se lembram, a gente na primeira aula, Introdução ao Direito Ambiental, o contexto sociológico, político e constitucional que viabiliza o surgimento do direito ambiental. Falamos nas duas aulas seguintes dos princípios de direito ambiental, sobre como tem aqueles princípios conformadores da atuação do Estado na relação com o meio ambiente. Falamos, então, do princípio da dignidade da pessoa humana como direito fundamental ao meio humano, que, portanto, conforma a atuação do Estado. Princípio da obrigatoriedade da atuação estatal na defesa do meio ambiente. Princípio da vedação do retrocesso ambiental e princípio da participação. Esses princípios que a gente viu na primeira aula, ainda presencial, quando nos víamos, eles conformam a atuação do Estado. E falamos na segunda parte, na segunda aula de princípios, aqueles mais relacionados à regulamentação, se quiserem, da atividade dos particulares. Falamos lá, então, do princípio do poluidor-pagador e de dois princípios relacionados, que é o usuário-pagador e o protetor-recebedor. Falamos do princípio da prevenção, princípio da precaução e do desenvolvimento sustentável ou da sua contraparte, que é o princípio da função socioambiental da propriedade. Então, com isso, a gente fechou nosso ciclo aí das primeiras aulas introdutórias. E vocês notaram que ao longo das duas aulas de princípios, a gente pegou bastante tratados internacionais que explicitam esses princípios, especialmente Declaração de Estocolmo e Rio 92, mas também voltávamos o tempo inteiro, em especial aqueles princípios da primeira parte da aula, ao artigo 225 da Constituição Federal. A essa altura do curso, meus alunos já o sabem de coração. Se não sabem, podem procurar, eu espero. Mas o ponto é, a gente tem um tratamento constitucional do meio ambiente, está todo ele lá no artigo 225, parágrafo dos incisos. A par disso, e hoje é o tema da nossa aula, é importantíssimo a gente entender, para poder operacionalizar ou operar dentro do direito ambiental, temos o contexto, temos os princípios, e para a gente poder manejar na prática, seria uma maneira de colocar os próximos pontos, a gente vai ver a repartição de competências. Repartição de competências entre quem para fazer o quê? E onde, né? Quem dita a repartição constitucional de competências, ou seja, a gente vai ver o Brasil sendo uma federação de estados, municípios, e que tem três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Quem faz o quê em matéria de meio ambiente? Como que se organiza essas competências? É matéria que só pode ser tratada pela Constituição ou dentro dos limites da Constituição, porque diz respeito à relação entre poderes e a relação entre membros da federação. E a gente vai ver por que dedicar toda uma aula ou um capítulo do direito ambiental à repartição de competências constitucional ambiental. Porque existem uma série de especificidades quando a gente trata de direito ambiental. Aqui vocês talvez já estejam notando que eu tô super tecnológico agora, não estou gravando do meu celular. Então, tem perdas e ganhos. A perda é a qualidade do vídeo é menor e vocês não vão poder apreciar todo o meu visual e nem dos meus patrocinadores. Não dê seu like, não se inscreva no canal, não sou YouTube, vai dar mensagem. Mas, de outro lado, temos aqui facilidade para certas tecnologias, como esta aqui, que permite a gente dividir a tela. E eu consigo colocar para vocês aqui, voilà. A gente pode acompanhar. Esse é o esquema da aula que está no site Observatório Sustentável, está lá na aba Professor Tiago Zapata. Aqui a nossa aula 4, competência legislativa e administrativa em matéria ambiental. Não falaremos, portanto, mas sabe que também existe, da repartição de competências jurisdicional, porque me parece que isso vocês perguntam para o professor de processo civil, processo penal é uma questão processual, e que eu não vejo
detalhes ou particularidades no caso do direito ambiental. Muito bem, professor. Como diriam vocês, meus queridos, aula, ok? Comecemos. Quando a gente fala de repartição constitucional de competências em matéria ambiental, qual é o nosso ponto de partida? Vocês também estão vendo esse reflexo verde nos óculos? Monitor, né? Eu preciso pensar em alguma coisa para resolver isso. Mas vamos lá, eu acho que eu vou comprar uma daquelas webcams mais modernas, deve resolver isso. Até lá, federalismo e meio ambiente. Quando a gente fala de repartição de competências que está na Constituição, ponto de partida é lembrar que a Constituição, naquilo que é essencial a ela, organiza uma série de aspectos, agora sim, por isso eu estava aqui, uma série de aspectos da conformação do Estado, entre eles, como eu disse, a relação entre os Estados membros da Federação. Vejam como é diferente. Se a Constituição a nossa Constituição brasileira trata de um monte de detalhe. Vocês forem lá para o final, ela até diz onde fica o Colégio Parque Dom Pedro, não sei o quê, trata dos índios, tem um monte de coisa. Mas ela também trata daquilo que a maior parte das constituições mais antigas na história do constitucionalismo trata, que é a organização do Estado. E a organização de um Estado federado como o Brasil, com vários estados que precisam relacionar entre si, é diferente, sei lá, da Constituição da França, que não é um Estado federado. A França não tem vários estados. Então, eu tenho que organizar isso que é a relação entre os governos estaduais, municipais e federais. Ok. Aí se eu falo do problema ou da questão, como se costuma dizer, do federalismo. E que impactos traz o fato do Brasil se organizar enquanto uma federação para a repartição de competências ambiental. Pode dizer, quando a gente pensa em federalismo, meus caros alunos, segundo ano, terceiro semestre da faculdade, já estão na metade, então já sabem bem esses conceitos. Mas toda federação, não vou falar da sua origem grega, não foi, que era a união de várias cidades-estados numa aliança para enfrentar um inimigo comum, mas ela parte um pouco desse princípio, né? A federação, pelo menos historicamente, pressupõe que entes soberanos, em alguma medida soberanos, se unem para algum objetivo comum e para formar um ente maior, ou, como veremos, um ente maior pode se repartir de um jeito ou de outro, seja uma formação de entes que se unem ou de um ente que se separa. Eu vou sempre relacionar no federalismo parcelas de autonomia, cada estado ou cada ente federado tem um certo grau de autonomia em algumas questões, e um grau de participação no ente central, ou seja, de dar a sua opinião, o seu pitaco em relação àquela aliança. Essa autonomia implica separação de competências. Eu posso ter mais ou menos competências do Estado. Por exemplo, em época de coronavírus, é competência do Estado fechar aeroportos? Não sei. Pergunta ao professor de Direito Constitucional, porque isso está dando problema. Mas esse tipo de questão, fechar estradas, é competência do Estado declarar guerra a países estrangeiros? Não, isso é competência da União. Ou seja, o que o Estado pode fazer e o que só a União pode fazer. Mas quais são as competências que cada ente separadamente tem? Mas qual é o seu grau de autonomia financeira e administrativa? Estados e municípios podem cobrar impostos? Quais impostos? Dentro de quais limites? Eles podem ter uma administração própria? Vai ter governador? Não vai ter governador? Vai ter assembleia? Vai ter Câmara de Vereadores? Precisamos de uma Câmara de Vereadores em São Paulo com, sei lá, 100 e tantos, acho que é isso, vereadores. É o que mais tem, né? Esqueci agora quantos tem na Constituição. Precisa de uma Câmara de Vereadores? Quantos prefeitos precisam? Todos esses detalhes do que vai ter em termos de administração, quais são os limites da competência para cada ente federal, são dados pela Constituição. E sempre vão organizar isso. De um lado, graus de autonomia e outro, participação do poder central. Então quer dizer que o governo do Estado participa de alguma maneira da União? Não. Não o executivo, que é o governo do Estado, participa só na forma de cooperação, mas lembre-se que a cada 4 anos nós somos chamados a votar em deputados e senadores que no legislativo representam o Estado, né? Você é deputado ou senador por um Estado federal, e enquanto deputado e enquanto senador participa do poder central, só para dar um exemplo. Então você tem mecanismos.
de participação e autonomia. Eu posso ainda falar em federalismo do tipo dual, onde eu tenho uma separação rígida das competências, ou seja, não há sobreposição, aquilo que é competência do Estado é só do Estado, que é da União só da União, ou federalismo de modo mais cooperativo, como o brasileiro, em que em várias matérias eu tenho uma sobreposição de competências, uma delas saúde, o SUS, por exemplo, ou mecanismos de combate ao coronavírus que a gente está vendo, que contam ou deveriam contar com uma certa articulação, a União pode fornecer recursos, os estados organizam certas atividades, e na questão ambiental, em várias outras questões, cooperativa, o caso do federalismo brasileiro, e com uma tendência mais centrífuga, quando eu espalho competências, ou centrífuga, quando eu reúno. Caso brasileiro, nosso federalismo ele vai se marcar por ser cooperativo em vários assuntos, eu tenho todos os entes federados têm competência, e uma tendência à centralização. Existem muito mais competências da União Federal do que dos estados. Se a gente comparar, por exemplo, com o estereótipo que a gente tem dos filmes norte-americanos, federalismo norte-americano, em que eu vou ter condutas que são crime num estado e não são crime em outro estado, outras que são crime federal, a gente não tem isso aqui. Direito penal, por exemplo, está entre aquelas competências da União Federal. Direito civil, igualmente. Direito processual, igualmente. A gente não tem processos diferentes em cada estado, a gente não tem crimes diferentes em cada estado. Existe uma tendência, pelo menos legislativa, muito forte de centralização na União Federal. Certo? Esses são aspectos. Então, o federalismo vai sempre lidar com essa tensão entre autonomia e participação. Pois bem, e daí? Daí, quando eu falo meio ambiente, eu preciso considerar que, a par de todas essas técnicas de separação mais ou menos rígida de competência e autonomia, eu também preciso lidar com o fato de que o bem ambiental tem o que chamamos de dimensão ubíqua. Ubíqua, eu preciso inventar a palavra? Não. Ubíqua, de ubiquidade, relaciona-se à capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O nome do Uber vem daí também. A palavra quer dizer o prefixo, né? Quer dizer isso, vários lugares, abrangência. E o meio ambiental ele não respeita divisões políticas de fronteiras, porque o bem ambiental não é a única definição, mas uma definição e a gente não tem sempre que buscar na lei as definições. No caso do meio ambiente, me parece que a melhor definição ou referência do que seja o bem ambiental, que não se confunde, já falei algumas vezes com vocês em sala de aula, bem ambiental, meio ambiente, equilíbrio ecológico, não se confunde com os componentes do meio ambiente. Não são as plantinhas, abelhinhas e florzinhas. O meio ambiente vem aqui como está definido no artigo 3º, inciso 1º, da Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente. Meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O meio ambiente, portanto, se quiserem gravar o que é importante dessa definição, não é um conjunto de coisas, é um conjunto de condições. Remete à noção de equilíbrio ecológico. E, se eu junto isso com, a gente já viu, o artigo 225, artigo 5º, o reconhecimento de que o meio ambiente, que é todas essas coisas, conjunto de condições, etc. Tal, ecológico, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, seja a qualidade de vida, essencial seja a qualidade de vida. Então, eu ganho a noção de que o meio ambiente é esse conjunto de condições, leis, influências e interação que rege a vida, com relação especial à qualidade de vida humana. Para muitos autores, não só humana, e ok, podemos dormir com isso, mas também humana, o que me indica que o meio ambiente também tem essa noção, esse aspecto holístico. Tudo aquilo que for essencial seja a qualidade de vida e não só aquilo que é dado pela natureza, mas também o que é construído pelo homem. Vou também falar, portanto, em uma regulação jurídica das condições, influências físicas, químicas, biológicas no meio ambiente urbano, cidades, meio ambiente cultural, preservação das representações culturais que fixam a memória e a identidade das pessoas, no ambiente do trabalho, as condições de trabalho. Se tudo isso, né, todo esse aspecto holístico é meio ambiente, e que como que eu posso delimitar dentro da casinha, né, das competências? Os grandes ecossistemas não estão dentro de um ou outro estado. O bioma amazônico não está dentro do Amazonas.
O bioma do Pantanal, para pegar exemplos bem claros, né? Não está limitado ao estado do Mato Grosso, seguramente não está limitado a algumas cidades. Eu tenho toda uma área de Mata Atlântica na costa atlântica do Brasil, que pega e esses ecossistemas, né, existem relações ecológicas, caminhos, corredores ecológicos, espécies que vão, né, as espécies da fauna que não vão se limitar às fronteiras. Eu preciso, portanto, de políticas integradas entre os entes da federação para poder construir um mosaico, se quiserem, de proteção ambiental que faça sentido no todo. A proteção do meio ambiente não é um museu de pequenas, de guardar uma espécie de cada, guardar um exemplar de cada espécie. Não, ele precisa funcionar de maneira dinâmica. E, portanto, a natureza, vejam o trocadilho interessante, a natureza do meio ambiente, a natureza ubíqua, o aspecto, a dimensão ubíqua do meio ambiente, do meio ambiental, impõe desafios ao federalismo. Federalismo, ou seja, a repartição de competências, autonomia e graus de participação entre os entes da federação, precisa dar conta de proteger esse bem, ou tutelar, ou regulamentar o uso, como quer que queiram, que tem essas características de equilíbrio ecológico. A gente, claro, né, o direito brasileiro só pode tratar aqui do regional, mas que em vários aspectos é até global. Muito bem, muito bem, muito bem. O professor falou bastante na introdução, entendemos o que é federalismo, os desafios do federalismo, o que eles envolvem, né, autonomia e participação, e que isso é complicado quando a gente fala de meio ambiente, porque o meio ambiental é ubíquo. Ok, e avançando, quais são essas competências e como a Constituição as organiza para tratar do meio ambiental? Muito bem, é importante a gente ter em mente que a gente aqui está falando de competência material e legislativa, ou se quiserem, administrativa e legislativa. Deixei de fora a competência tipicamente processual dos tribunais, mas aqui vale a pena a gente refletir. Pelo seguinte, vocês, meus caros segundanistas, quase na metade do curso de Direito, o que envolve a competência legislativa, levante as mãos, fazer leis. Esse é o mais simples. Pode ter muita complicação, mas o que é a competência legislativa? Para fazer propostas de lei dentro da sua competência, apresentar no parlamento uma proposta de lei, conseguir a aprovação das maiorias, mandar aquilo para sanção ou veto do presidente, está lá, competência para fazer leis. Ok, o que responde a pergunta, o que faz um deputado ou um senador? O que fazem os legisladores? Fazem leis. O que me leva à segunda pergunta, e o que faz o Poder Executivo? O que faz? Além de nenhuma crítica, porque todos os partidos, todos os políticos, além de postar mensagens no Twitter e tal, o que faz um político do Executivo? Ele não faz lei, pode até fazer projeto, mas é competência atípica. Qual é a competência típica do Poder Executivo? Competência administrativa, a gente pode chamar também de competência material. A gente for nos artigos 21 e 23 da Constituição, peguei aqui alguns exemplos daquilo que é uma competência material típica, e típica normalmente do Poder Executivo, né? É claro que eu posso, nas relações atípicas da tripartição de poderes, perguntem ao professor de constitucional, é um poder fazer a atividade típica do outro. Mas aqui no típico da competência material, encontro, por exemplo, manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Quem vai lá na ONU falar hoje é bem dos Estados Unidos e mal da Europa, tá? Aí eu aqui balançando uma coisa. Quem que vai lá? É o Poder Executivo, um representante do Executivo, né? Pode ser o chanceler, mas não é o Rodrigo Maia, nem o Alocumbi que vão lá nas organizações internacionais. E quem que tem que manter relação com estados estrangeiros, como a China, por exemplo? É o Poder Executivo. Ainda bem, né? Não são os deputados. Quem que declara guerra e celebra a paz? Apertem os cintos, é o Poder Executivo. Quem que assegura a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Quem que pode abrir passagem para exércitos de outros países? Poder Executivo. Quem que pode, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal? Poder Executivo. No âmbito federal, a presidência da República. Mas vejam, são competências que não envolvem fazer leis, elas se dão nos limites da lei, mas ela é uma competência realmente material, né, para executar uma atividade
um objetivo, ela demanda leis que regulamentam isso, mas é uma competência que não é do Poder Legislativo e não envolve fazer leis. Autorizar e fiscalizar comércio de material bélico, emitir moeda, proteger o meio ambiente, eu queria chegar nessa, a gente vai revelar. O que proteger o meio ambiente, combater a poluição. Mas as leis também falam assim, mas aqui é uma competência material. Preservar florestas, fauna e flora, fomentar a produção agropecuária, são todos exemplos de competência material e que está distribuída. A Constituição vai organizar a relação dos 3 níveis de entes federados, né? União, estados e municípios nessas competências. E diferença entre legislativo e material está claro? Muito bem. Como que a Constituição Federal reparte essas competências? Legislativo, material, como seja. Uma regra geral, né, não gosto que pareça dica de cursinho. Não só não sou youtuber, como não sou professor de cursinho preparado. Para ter regras de memorização, vocês consultem os professores de cursinhos preparatórios. Para se preparar para a vida e relacionamentos humanos em geral, vocês fiquem aqui com o professor Tiago Zapata. Muito bem. Mas existe uma regra geral, ou pelo menos uma orientação geral da Constituição, é que as competências da União Federal estão enumeradas no artigo 21 e 22. Se não tiver escrito lá, muito provavelmente não é competência da União. Não só pode fazer, em termos de competência, seja legislar sobre as matérias ou executar as competências materiais previstas no artigo 21 e 22. Não está escrito lá, não é deles. Os estados, de outra mão, têm competências residuais. Se a gente for lá no artigo 25, parágrafo 1º, encontrei uma explicação para isso. Estava escrito: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Portanto, o estado tem competência residual, que vai se manifestar como competência comum, que a gente vai ver, faz junto com a União e o município, todo mundo pode fazer, por exemplo, proteger o meio ambiente, ou concorrente suplementar. Ele pode fazer, desde que a União não faça, ou pode suplementar a legislação estadual, ok? Mas, em princípio, as competências do Estado, elas não são típicas. O Estado não tem competências exclusivas só dele previstas na Constituição Federal. Ele tem essa regra de que ele pode ter na Constituição dele, Estados têm constituições, aquilo que não seja vedado pela Constituição Federal. E o município tem competência para legislar e executar aquilo que seja de interesse local. Caramba, mas o que é interesse local? É difícil, é complicado, tem um monte de artigo, livro julgado, mas essa é uma orientação da Constituição. Vão ter assuntos de interesse local que podem ser desde da velocidade de trânsito nas marginais do Rio Pinheiros e os dias da coleta de lixo e se eu tenho ou não coleta seletiva, por exemplo, até assuntos mais estratégicos, como, sei lá, como que eu vou fazer ou não ou aumentar o IPTU ou o método de cobrança de imposto. Ele tem competências que ele tem que seguir sempre, justificando o interesse local e que a União não pode interferir. Mas pensem, lembrem disso, hein? Regra geral, competência da União enumerada, Estado tem competência que não lhe for vedada e o município pode agir naquilo que for interesse local. Muito bem. E na matéria ambiental, como que isso se aprende, como se comporta? Bom, quando a gente vai falar em repartição de competência ambiental, também vou aqui adotar a distinção competência material e legislativa, uma organização conceitual, claro, e vou além a par dessa distinção competência material legislativa, eu vou buscar entender como que essas competências, tanto as materiais quanto as legislativas, são repartidas entre União, Estado e municípios. Isso é repartição de competências. Em matéria ambiental, quais são, o que envolve a competência material ambiental? Ou seja, de um lado eu tenho a competência legislativa, que é para fazer leis e atos normativos, mas eu tenho também a competência ambiental. O que está lá nas mãos do nosso amigo Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente e seus espelhos, né, no âmbito estadual, municipal, Secretaria do Meio Ambiente? Que o Poder Executivo tipicamente faz em relação ao meio ambiente? O mais essencial, e que nem sempre a gente lembra, é o poder de polícia. O poder de polícia, o nome remete à força física militar, ele envolve também o poder humano-militar das polícias, mas o que está por trás dele é o poder de fiscalização para obter o cumprimento da lei. Aplicar multas normalmente é o mais comum. Então, esse poder para fiscalizar seu exercício das atividades, está de acordo com a lei e aplicar sanções
Quando não estiver, né, que sanções que podem ser multas, podem ser embargo de atividade, pode ser pena de prisão, quando é crime, é jurisdicional, mas pode ser você fisicamente interromper uma atividade, colocar lá um concreto na porta, igual faziam com os índios antigamente. Isso é o poder executivo, uma competência material. Exercer o poder de polícia na fiscalização da legislação ambiental. Que mais? Um aspecto importante do poder de polícia, para alguns autores está junto, acho que está correlacionado, não dentro, mas é o licenciamento ambiental. A gente vai ter uma aula só para falar de licenciamento ambiental, mas vale entender que a gente viu, tá lá no princípio da prevenção e obrigatoriedade da atuação do poder público, que a própria Constituição diz: atividades potencialmente poluidoras estão sujeitas à licença ambiental prévia. Portanto, antes de começar a exercer a atividade, que pode ser poluidora potencialmente, eu peço uma licença para o poder público. O poder público me dá ou não essa licença, mas quando ele dá, impondo certas condicionantes. Você vai fazer uma fábrica? Você pode fazer nesse lugar, você pode emitir essas quantidades de efluentes gasosos, líquidos, tem que ter um plano de gestão dos resíduos sólidos, você não faz do jeito que você quer, como você quer, a licença serve para condicionar e essa atividade também vai pautar o poder de polícia de fiscalização, porque quando eu vou fiscalizar se uma atividade está ou não seguindo a legislação ambiental, como que eu faço? Existe o jeito certo e o jeito errado, né? O jeito certo é o fiscal falar: bom, o senhor tem licença aqui para essa fábrica? Tenho sim. Posso ver? Tá aqui. Tá legal. Olha, aqui a sua licença diz que, como condição, você tem que enviar a cada 3 meses um relatório de todos os efluentes que você lançou aqui no corpo d'água próximo e que foi tratado, estava tudo certo. O senhor tem os relatórios? Tem aqui o protocolo? Tem, está aqui. Pois não. Ou seja, o licenciamento pauta o poder de polícia e a fiscalização. E, claro, se você não tem licença ambiental, o poder de polícia pode embargar a atividade, enfim, mas é uma atividade de competência material típica também. E ainda, por fim, a execução de políticas públicas. Está lá na Constituição. Como que o Estado, o poder público faz para proteger o meio ambiente? Zoneamento de espaços protegidos, cria áreas de proteção, delimita áreas onde eu não posso ter certas atividades. Como eu disse, eu quero fazer uma indústria, tem áreas que eu posso, áreas que eu não posso. E eu tenho áreas onde eu tenho um regime de proteção que limita bastante atividades socioeconômicas, em razão do ecossistema delicado que demanda maior proteção. Mapeamento do meio ambiente, cadastro de espécies. Para proteger o meio ambiente, eu preciso ter o mais mapeado possível. Onde estão os grandes ecossistemas? Onde começam? Onde terminam? Qual é o estado geral, a qualidade do meio ambiente? Como que está o índice de desmatamento e queimadas na Amazônia? Quais espécies que eu tenho? Animais, espécies da flora? Como que elas estão se mantendo? Como está o equilíbrio ecológico? E, claro, medidas de proteção e restauração. Posso plantar onde teve desmatamento, medidas realmente de investimento. Vejam, todas elas, na essência, as competências materiais têm, eu costumo falar para os alunos, olha, a competência do poder executivo é gastar dinheiro público, né? O poder público arrecada dinheiro com os impostos, depois precisa gastar, não pode ficar guardando. O Estado não serve para guardar dinheiro, serve para gastar o dinheiro que ele arrecada. Gastar com o quê? Com política pública, fiscalização do cumprimento da lei, licenciamento de atividades, é isso. Essas são as competências materiais. E, em matéria ambiental, elas são super importantes, justamente porque é por meio dessas competências que o Estado vai concretizar, o Estado, o poder público, a União, Estado, município, da concretude ao princípio da obrigatoriedade da atuação estatal na proteção do meio ambiente. E, a par dessa competência, temos a competência legislativa, que já sei, Tiagão, para fazer lei, sim, mas não só lei pelo legislativo. Isso vale para todas as áreas, mas no direito ambiental é importante a gente lembrar que existem atos normativos infralegais. Portarias, resoluções, circulares, cada órgão nomeia de um jeito, mas são atos emanados de natureza altamente técnica, emanados pelas agências ambientais, ou pelos, não são tipicamente agências, os órgãos, IBAMA, CONAMA, CETESB no Estado de São Paulo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde vão definir realmente a gente mencionou na aula passada os padrões ambientais, padrão de qualidade ambiental, padrão de emissão, que tem que ser adequado ao padrão de qualidade, padrão de processo produtivo, todos esses padrões ambientais
são um instrumento técnico, jurídico de atuação do poder público, eles são definidos pelos órgãos ambientais, definidos a partir de estudos, para saber como que eu posso usar esses padrões para viabilizar as atividades econômicas, impactar o mínimo possível o meio ambiente. Esses padrões evoluem, tecnologia evoluiu, estudos evoluíram, eu mudo esses padrões, deixo eles normalmente mais rígidos, mais protetivos do meio ambiente, e por isso eles não são feitos por lei ordinária, não são, tipicamente não é ato legislativo, mas muitas vezes esses atos infralegais. Tá, e daí? E daí que também a competência para esses atos normativos vai ter que estar adequada à repartição de competências legislativas. Eu não posso, por exemplo, ter o Estado de São Paulo definindo qual que é o padrão para lançamento de efluente tratado ou padrão de manganês presente no lançamento de efluente no país inteiro. Não é o Estado de São Paulo que vai definir os padrões para o resto do país. Não é a CETESB. Mas sim o IBAMA, o resto do país, que tem que definir as bases para o resto dos estados. Esse tipo de organização de competências que a gente está falando. Muito bem. Quais são essas competências materiais e legislativas? Eu sei, parece muita coisa aqui no slide, mas você pode voltar no slide depois, é que ele só está trazendo alguns incisos da Constituição, onde tem exemplos de competências relacionadas à matéria ambiental, materiais. E a gente vai ver algumas delas. O artigo 21 da Constituição Federal traz as competências, que a gente falou que a competência da União são aquelas enumeradas. Muito bem. Essas competências materiais enumeradas no artigo 21 da Constituição, competências da União Federal, são indelegáveis. Só ela pode exercer. E são materiais, a gente não está falando de fazer lei. E elas não são difíceis, tá, de perceber. Uma vez que você lê aqui esses incisos, é muito claro que a competência é da União. Ninguém vai te perguntar, pelo menos não de maneira honesta e sem querer, ninguém vai pedir para você memorizar. Acho que nem os sádicos que fazem questões de concurso perguntariam: cite 3 competências materiais da União Federal em matéria ambiental, sei lá, esse tipo de pergunta idiota. Mas é importante, quando você se depara com uma competência material, conseguir identificar se faz sentido que ela não seja da União, seja do Estado ou do município. E aí, uma percepção de qual é o interesse preponderante ajuda. As competências materiais da União, elas vão, por óbvio, estar relacionadas àquilo que é de interesse do país inteiro. E aqui esses incisos deixam isso claro. Ora bem, quem que pode elaborar e executar planos nacionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social? Onde que eu vou ter fábrica, onde que eu vou ter meio ambiente protegido, onde que eu vou ter ocupação para fins de colonização. Colonização ainda tem parte tinha mais, mas sabe, parte do país que ainda não está ocupada precisa de incentivo, essas coisas. Bom, se o plano é nacional, né, e ordenação de território tem que estar sempre relacionada com o meio ambiente, porque o tipo de atividade permitida em cada porção do território tem que estar relacionada com o ecossistema que existe lá. Quem vai fazer isso é a União, tá? Plano nacional. Quem que pode instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e os critérios de outorga de seu uso? O Sistema Nacional, só a União. E isso aqui é interessante porque muitas das bacias hidrográficas que alimentam os rios, recursos hídricos, onde as pessoas, empresas e os usuários, né, vão captar água para suas atividades, eles são regionais, eles não pegam o país inteiro, mas têm mais de um estado. E por isso que eu tenho que ter o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Eu preciso de um sistema nacional de gerenciamento, porque muitos dessas bacias hidrográficas, superfície ou subterrânea, um rio que alimenta outro, elas são regionais, ou até eu tenho são realmente vasos comunicantes, né? Eu não posso ter, por exemplo, um estado. Imagina só, se só um estado resolve fazer a transposição do Rio São Francisco e os outros não, não dá. Tem que ter uma coordenação. E o mesmo vale. Eu peguei o exemplo da transposição do Rio São Francisco. Vocês vão ter aula de recursos hídricos, não sei se comigo, mas vamos ter um dia no curso ambiental, mas pode ser outro, pode ser só captação de recurso hídrico, né? Eu não posso dar a montante, né, lá para cima do rio, lá mais perto da nascente, ou de onde vem a água, né? Autorizar um monte de captação ou lançamento de efluente, prejudicar quem está na outra ponta do rio. Todas essas questões recomendam que haja um sistema nacional e que, obviamente, é da União.
Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Aqui é interessante, porque lento, bom, isso não precisa ser da União, certo? Cada estado, cada município pode ter a sua diretriz. Eu acho até que, concordo que em termos lógicos poderia, mas a opção do Constituinte aqui foi colocar como competência da União instituir essas diretrizes. Quando a gente pensa que existe o Estatuto da Cidade, uma lei federal, com diretrizes para desenvolvimento urbano, habitação. Existe aqui a gente tem que lembrar aqui, quando a gente pega essas competências, caramba, né? Quanto a Brasília e quão pouco Brasil, para usar o jargão, tudo isso da União. Mas, se a gente lembra que lá no artigo 3º da Constituição é um objetivo fundamental da República, reduzir desigualdade regional, é óbvio que eu tenho que ter uma diretriz de saneamento básico para o país inteiro, que vai ter que conversar, se articular com as regiões, mas não dá para deixar a cargo só dos municípios e dos estados, até porque a União cobra bastante imposto também. Muito bem. 23, explorar serviços essa 23, tudo que é concurso besta faz essa pergunta, né? Porque é tão inusitado, mas é tão inusitado que não é difícil memorizar. Mas lembra, atividade nuclear. Lembra que a Constituição é de 88, que um pouquinho antes, 84 ou 86? 84, teve Chernobyl. E depois, logo depois de Chernobyl, teve em 87 o caso do Césio 137 no centro-oeste do Goiânia, né, Brasil, que foi um material radioativo que foi jogado no lixo e contaminou pessoas, chegou a matar criança, contaminar pessoas. Era um lixo radioativo de um consultório de dentista, se não me engano, que foi parar num lixo comum, e aquele negócio verdinho, brilhante e tal, as pessoas se contaminaram. Um caso, vocês acham na internet ainda, procura aí, Césio 137, caso, um documentário, é bacana, e triste, claro, né? Mas houve um impacto muito grande naquela época. A Constituição veio em 88 e faz sentido também por questões de soberania e segurança nacional, mas tudo tem a ver com radiação nuclear, atividade nuclear, etc. Tal, competência da União Federal. Explorar os serviços e instalações nucleares, exercer monopólio estatal sobre pesquisa, lavra e enriquecimento, isso é uma questão de segurança e soberania, né? Quem pode fazer pesquisa com plutônio, enriquecimento nuclear, tal, não. Mas também industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados. É tudo competência da União. E daí coloca, atendido os princípios e condições, sempre fins pacíficos, mediante autorização do Congresso, a comercialização de radioisótopos é permitida, sob permissão, e o que é interessante aqui no direito ambiental é essa linha D, segundo a qual responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Na verdade, toda a responsabilidade ambiental independe da existência de culpa, mas aqui, por esses motivos históricos, se colocou já na Constituição, direto, na lata. Teve autores, né, que disseram que essa previsão na Constituição significava que esse era o único caso de responsabilidade civil independente da existência de culpa, né, porque é o único caso explícito na Constituição. Esses autores foram vencidos por outros autores na grande competição da doutrina. É verdade, foi sangrento. Não, é minoritário, né? É bastante aceito hoje que toda responsabilidade civil por danos ambientais ela independe de culpa, não só as nucleares. Mas se cai naqueles concursos quiz show, já sabe, ok? São aqui competências da União Federal em matéria ambiental relacionadas à matéria ambiental. E há também competências legislativas privativas da União, ou seja, em princípio a União só que pode legislar sobre essas matérias, mas que podem ser delegadas por lei complementar. Aqui é importante vocês terem em mente, porque a gente vai ver já na sequência que a maior parte, 90 e tanto por cento da legislação de direito ambiental, a competência é concorrente, ou seja, todo mundo pode fazer, dadas algumas regras que a gente vai ver, todo mundo pode fazer lei de proteção ambiental. Mas algumas matérias são de competência privativa da União e eu posso ter áreas de overlap ou de sobreposição com a competência ambiental. Por exemplo, artigo 22, inciso 4. Competência para legislar sobre água, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão é da União. Água e energia. Muitas vezes a legislação sobre meio ambiente, né, vai estar relacionada ao aproveitamento de potencial hidrelétrico,
água, distribuição de energia, rede de transmissão, e não falta, às vezes, Estado e município querendo fazer leis sobre isso. Mas a competência aqui é da União Federal, a competência concorrente que os entes da federação têm para legislar sobre proteção do meio ambiente não pode suplantar essa competência privativa. O mesmo vale aqui para regime dos portos, navegação marítima, aérea, aeroespacial, que são atividades de grande impacto ambiental. Assim como, inciso 12, jazidas. Quem pode legislar sobre jazidas, minas, mina de exploração de minérios, recursos minerais e metalurgia? É a União Federal. Não adianta o município querer fazer lei específica. Eu tenho lá uma jazida ou uma barragem, né, no meu município para exploração mineral, e eu, para a proteção do meio ambiente, faço leis municipais muito específicas. Eu tenho sempre que considerar a competência aqui da União. Mesmo vale para, essa aqui é boa para concurso também, eu jamais vou perguntar, eu sou um cara legal, não faço fechou, uma população indígena. Por que as populações indígenas? Primeiro, né, o modo de vida delas é diretamente relacionado à proteção do meio ambiente. Elas é um modo de vida tradicional, pelo menos, é de subsistência. E não por acaso eu tenho uma grande sobreposição às áreas de maior conservação da proteção ambiental. São áreas onde há populações indígenas e que se espalham sem as terras indígenas demarcadas ou não. Elas não estão limitadas a um estado ou outro estado, elas não estão nessas fronteiras. São as fronteiras ancestrais dessas terras indígenas e existem, portanto, por questões de logística dessa proteção, né, pela localização dessas terras e porque você precisa de uma política única, né, de tratamento das populações indígenas, a competência é da União. Veja, não faria sentido que o Estado de São Paulo tivesse uma legislação sobre populações indígenas e o Estado de Minas Gerais outra legislação completamente diferente, seja para fins de reconhecimento e demarcação de terra, seja para fins de proteção ou não. Eu tenho que ter uma única, justamente pela maneira e pela história dessas populações. E inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Então, isso é importante porque a gente sempre associa competência em matéria ambiental com algo que cabe a todos os entes da federação, mas quando se trata de água, energia, portos, navegação, jazidas, mineração, índio e atividade nuclear, competência é da União. Então, atenção, tem um monte de pegadinha em concurso e por aí afora, fazendo você confundir. Mas, assim, para tentar confundir. E também na vida real, que não é dos concursos e das provas, né? Essas você faz uma vez e nunca mais. Mas a vida é lembrar, sempre que você se deparar com um caso, né? Como um advogado, qualquer... que viu lá que tem população indígena e o licenciamento da atividade está só no âmbito estadual, pô, atenção, você vai precisar escalar isso para provavelmente o âmbito federal, por exemplo. Ok? Muito bem. Competências da União. Como disse, as competências da União estão enumeradas, sejam materiais ou legislativas. Estados, municípios, o município vai ter interesse local e o Estado e o município vão ter competências comuns, ou seja, que eles exercem junto com a União e nunca de maneira exclusiva. E por isso a gente vai ver a maior parte das competências em relação à proteção ambiental, estão aqui no artigo 23 da Constituição, são competência comum dos três entes da federação, ou seja, União, Estados, município, e eles falam Distrito Federal também, pense no Distrito Federal como um Estado, né? Ele tem a mesma autonomia que os Estados, embora não tenha municípios dentro dele. Né? É competência comum, todos eles têm, mediante cooperação. Como está apresentada essa competência? Né? Aqui a gente começa a ver com bastante clareza a referência ao meio ambiente. Em relação ao meio ambiente artificial, cultural, né, comentamos, não é só o natural, incisos 3 e 4. É competência comum de União, Estado, Distrito Federal, Município. Inciso 3, proteger documentos. Documento, assim, não qualquer documento. Os documentos que tenham importância histórico-cultural. Documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Né? Estamos falando aqui do ponto de vista prático, talvez, o instituto, né, que mais aparece e justifica a cooperação deles é o do tombamento. Quais são os bens tombados, documentos tombados, fachadas históricas tombadas? Tem algumas que são tombadas em razão da sua importância para a história de uma cidade municipal. Eu vou ter a competência municipal.
Outros eu vou ter uma importância nacional. Só que ele fica no município, né? Eu vou ter competência dos três entes pelos respectivos interesses, às vezes tombar, proteger esses documentos, ou seja, qualquer um deles pode e deve atuar na proteção documentos, obras de valor artístico, histórico e cultural. Igualmente, competência dos três, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos entram bastante aqui, as fachadas arquitetônicas, existe uma coisa, por que se protege, quem decide o que é. Bom, existem órgãos, uma burocracia ligada ao governo que existe desde os anos 30, antes, para preservação da memória histórica, né? Eles identificam se tem uma fachada de uma determinada época e ela tem características que marcam aquela época, tem vários fatores. E por que se protege? São artefatos culturais que representam identidade, memória. A gente é quem a gente sabe quem a gente é porque existe uma memória daquilo que não somos, né? Que outros já foram. Mas que é importante para a nossa autodefinição como povo, como paulista, como paulistano, como brasileiro, como morador de Santos, tem aquele baita patrimônio histórico do Rio de Janeiro até de São Paulo, é uma proteção importante, inclusive para a qualidade de vida, não tem nenhuma dúvida. E competência comum. Competência comum, então, para proteger o que a gente chama de meio ambiente artificial cultural, artificial, que é construído pelo homem, cultural, porque em função do seu valor cultural, mas não precisa, o meio ambiente urbano também pode ser protegido, e também meio ambiente natural. Inciso 6. Proteger meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competência comum. Que é o exercício daquele poder de polícia que falávamos. Os três entes têm competência, a gente vai ver como que eles organizam, mediante cooperação. Preservar florestas, fauna e flora, competência comum. Por isso, assim, falar em proteção do meio ambiente de forma geral, sem dúvida, competência comum. Falou em índio, atividade nuclear, energia, águas e energia, portos, navegação e jazida mineral, competência da União. Jazida mineral lembra lá dos quintos que pagavam. Falou em exploração mineral, tem interesse da União, porque entende que os minérios no subsolo da União, achou petróleo da União, falou de jazida da União. Os índios, União Nuclear da União. Meio ambiente, de maneira geral, competência comum dos três entes da federação. E quando a gente fala de... O slide não ficou bom aqui. Competência legislativa é concorrente. Artigo 24. Quando a gente fala... eu mantive aqui, vocês desculpem, competência material comum. Não. A competência material é comum, está no artigo 23. Competência legislativa é concorrente, está no 24. Como é concorrente, significa que os três têm, dadas no 23, material mediante cooperação, concorrente mediante as regras do artigo 24, mas que os três têm competência dentro dessas regras para atuar. No caso, com o artigo 24, compete à União, Estados e ao Distrito Federal, e a jurisprudência e doutrina colocam aqui também, sem muita dúvida, municípios. É entendido que municípios também têm competência concorrente dentro do interesse local, mas compete a todos eles legislar concorrentemente, concorrência sobre, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, ou seja, proteção do meio ambiente de maneira geral, competência legislativa é concorrente. E também proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, consumidor, bens e direitos, ou seja, proteção do meio ambiente natural, artificial e responsabilidade por danos, competência para legislar concorrente. Seguindo essas regrinhas aqui. Parágrafo 1º do artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, para legislar em meio ambiente, competência da União para fazer normas gerais. Por óbvio, normas que vão se aplicar, que devem ser feitas, elaboradas de maneira que se apliquem ao país inteiro, dando conta das diferenças regionais. Porém, a competência da União para fazer normas gerais não exclui competência dos estados para suplementar essas normas. Eu posso ter lá uma norma geral de proteção da flora, das florestas, e posso ter normas estaduais, por exemplo, o estado do Mato Grosso pode fazer normas estaduais específicas, porque ele tem lá o Pantanal. A Amazônia pode ter normas específicas para a exploração de certas aves, árvores do bioma amazônico.
Eu posso ter leis específicas para proteção de espécies, animais, ou seja, o Estado suplementa aquilo que a União dá em termos de proteção ambiental. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal, os Estados, então, exercem competência legislativa plena. Portanto, se a União Federal não fez norma sobre o assunto, o Estado pode legislar. E o parágrafo 4º, superveniência da lei federal, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Esse parágrafo 4º é importantíssimo. Acho que ele orienta bem a conflitos de competência, a gente vai voltar para ele. Mas a regra é essa. Peguem a regra geral, a gente já volta para situações de conflito da competência concorrente. Mas, em princípio, é isso. A União faz norma geral, estados e municípios suplementam, fazem naquilo que for específico da sua região. Não tendo norma geral, estados têm competência plena. Se Estado exerce competência plena, faz uma lei sobre o assunto que não existe norma da União, vem depois da norma da União e há colidência, a norma da União prevalece, a do Estado fica suspensa. Guardem essas regras. Muito bem. E o município? O município também vai ter competências relativas ao interesse local. Tanto a competência comum e concorrente, em que ele faz junto com os outros entes da federação, mas também uma competência que é só dele, que está aqui no artigo 30, inciso 8º, para promover adequado ordenamento territorial, planejamento, controle do uso da ocupação do solo urbano. Em outras palavras, quem decide onde está a zona industrial, zona comercial, onde que eu posso fazer parcelamento e urbanizar a área, esses detalhes que, na verdade, são importantíssimos na concretização da qualidade de vida, proteção ambiental, para começar onde que eu vou ter indústria, onde que eu vou exigir uma qualidade ambiental diferenciada, porque eu tenho escolas e casas, é o município, não é nenhum outro ente da federação pode promover no lugar dele a legislação de controle e parcelamento do solo urbano. E o meio cultural também, naquilo que for interesse local. Inciso 9º, promover proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e fiscalização federal e estadual. Ou seja, o município deve, se quiserem tombar, por exemplo, bens que têm importância para a história daquele município local. Órgãos federais e estaduais podem ajudar na fiscalização, mas eles não podem, obviamente, se substituir ao município para determinar o que é importante para a história do município, o que vai ser protegido. Mas naquilo que é interesse local, o município que vai atuar, certo? Proteção do meio ambiente cultural. Muito bem. Essas regras todas. Competência material comum, organização mediante cooperação dos entes federados. Competência legislativa concorrente, as regras do artigo 24. União, competência plena, Estado, município suplementar, e um não pode colidir com o outro. Tá. Agora vamos ver de perto o que acontece quando eu tenho conflito em matéria ambiental no exercício dessa competência legislativa concorrente. Professor, como assim? São os casos mais interessantes, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui, quando começou a chegar no Brasil alimentos transgênicos ou com componentes transgênicos, plantio, comércio, não existia, demorou para existir uma legislação federal sobre o assunto. A CTN-Bio, os órgãos federais de regulamento, não tinha, mas já tinha o milho transgênico. Né? O alimento chegou antes da legislação. E alguns municípios, para proteger os seus cidadãos, vão fazer leis locais. Aqui não, transgênico aqui não. Então, proíbe o comércio lei municipal proibindo comercialização no município de alimentos com contento transgênico. Sem que existisse uma lei federal, ou, pior ainda, quando tinha uma lei federal permitindo o comércio de alimentos transgênicos, dadas certas condições. Outro exemplo, que ainda acontece às vezes, né? Antena de transmissão de rádio base, né? Antena de celular. Tem município que, às vezes, um alcaide, um prefeito, a Câmara de Vereadores mais zelosa, né? Pensa, não, ninguém sabe se a torre, a antena de celular, se a radiação de baixa frequência que ela emite faz mal ou não faz mal. Podemos até discutir isso, mas ninguém sabe. Então, pela via das dúvidas, aqui no meu município não vai ter. Opa, se você não tem antena num determinado município, né, quando eu tenho toda uma legislação federal, da Anatel regulamentando onde pode ter antena, onde não pode, quais são os limites para construir radiação, etc. Tal, caramba, você compromete toda a infraestrutura, pode comprometer toda a infraestrutura da rede, né, de telecomunicações.
esse tipo de polidência, né? A gente vai ver aqui acompanhando os casos, mas, ou tem uma lei mais protetiva de uma lei federal que garante um certo nível de proteção ao meio ambiente e um certo município querendo atrair atividade produtiva. Não, aqui não. Aqui no município ou aqui no meu estado, a gente não vai aplicar esse negócio de código florestal porque eu preciso de indústria, eu preciso de emprego, não posso ficar aqui protegendo a Amazônia, eu tenho mais é que ter espaço para gado, então aqui eu não tenho código florestal. Esse tipo de conflito de legislação acontece. Muito bem, quais são os princípios que orientam a solução desses conflitos? Um deles, né, a gente vai encontrar bastante em doutrina, principalmente a doutrina geral de constitucional administrativa, né, vai invocar o princípio da predominância do interesse, ou do interesse predominante. Então, quando eu tenho um conflito, lei geral da União, lei suplementar do Estado específica, e que colidem, eu vou olhar, o bem envolvido é de titularidade de quem? Por exemplo, eu tenho rios cujo domínio é federal. O rio que corta mais de um estado é um rio federal. Aí, de repente, um estado fala, não, mas aqui eu vou fazer, por legislação local, uma transposição desse rio, ou vou determinar qual que é o regime de uso dos recursos hídricos, ou tem uma área de mangue, e eu vou, por legislação local, determinar as atividades que eu vou permitir que sejam feitas ou não. Bom, se o bem em questão ele é de titularidade federal, a competência ou deve prevalecer a legislação federal. É uma das orientações ou as conexões locais que esse bem possa ter. Eu posso ter um bem de domínio federal, mas a legislação em questão está regulamentando um aspecto bastante local, por exemplo, o uso recreativo turístico de um reservatório que pode ser de titularidade da União, mas o uso naquele local pode ser só de interesse local. Então, em cada caso concreto, eu olho bem e olho a legislação e vejo qual que é o interesse preponderante. Isso serve também no direito ambiental, mas como regra geral de conflito. O que aparece bastante quando a gente fala em conflito de legislação ambiental entre entes federados, e a resposta de gabarito, vocês vão encontrar na doutrina, no mercado aí de doutrinas, qualquer livraria, pegar um livro de direito ambiental que trate do assunto, abrir ele, assim, ou se perguntarem na OAB, vocês podem responder. Vai falar o seguinte, olha, para resolver os conflitos de legislação ambiental, eu aplico um princípio que a doutrina resolveu chamar princípio da maior proteção. Ou, segundo alguns, indúbio pro ambiente, ou uma dessas invenções aí. O que eles querem dizer com isso? Olha, se eu tenho duas leis sobre proteção ambiental, simples, eu pego a lei que protege mais. Fácil, não? Eu tenho uma lei federal ou uma estadual do mesmo tema. Qual que protege mais? É a federal? Eu fico com a federal. É a municipal? Eu fico com a municipal. Essa é uma regra interessante, de novo. Se cair em qualquer concurso, coisa assim, pode responder sem medo que conflito de competência concorrente em matéria ambiental se resolve ou com o princípio do interesse preponderante ou com esses dois, né? Interesse preponderante e maior proteção. Porque não interessa se o bem é da União e a legislação estadual é mais protetiva, eu vou sempre na maior proteção. Porém, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, na vida real, os casos que chegam no judiciário e como que eles são resolvidos, né? A gente percebe um outro princípio, eu chamo aqui de regra da liberdade, na contraposição com o princípio da maior proteção, porque, volto ao caso do transgênico, e vou mostrar isso aqui também numa decisão do STF, que está aqui na sequência do slide. Se eu tenho uma lei federal, norma geral da União, que permite o comércio de alimentos transgênicos, desde que haja licença, desde que haja estudo, desde que haja autorização da CTNB, é permitido. Uma legislação municipal que proíbe o comércio, ou estadual que proíbe o comércio daquilo que a legislação federal permite, eu posso dizer que essa lei é suplementar à lei federal, que ela está dando uma proteção a mais. Veja, na minha leitura, vocês não são obrigados a concordar comigo aqui, no resto são, aqui não. Mas é bom que concordem. Vejam, uma coisa é eu aumentar o grau de proteção. A União tem uma lei que protege X, de regra de quanto você pode emitir, ou distância que você tem que ter do rio. O Estado vem e protege a mais, 2x.
mas mantém nessa proteção um espaço de liberdade do particular. Veja, se a lei federal diz você pode comercializar milho transgênico desde que você tenha uma autorização do órgão competente, a lei local que diz você não pode comercializar milho transgênico nem com autorização do órgão competente, não no meu estado, não no meu município, está indo além da competência que a Constituição separou para esse ente da federação na repartição de competências. Daí eu volto para os problemas do federalismo. Nosso federalismo ele não é tão rígido assim, ou seja, ou não sei se é tão rígido, mas os estados e municípios não têm tantas competências. Assim como você, estado, não pode dizer que é um crime no estado de São Paulo você jogar Rio Pinheiros, você jogar lixo no Rio Pinheiros, é um crime do estado. Não tem. Os crimes são definidos pela União. Você não pode alterar a sua legislação estadual municipal de modo a inviabilizar uma atividade que é permitida pelas normas gerais da União. Você pode suplementar, você pode deixá-la mais restrita, desde que preserve um espaço de liberdade. E, de maneira geral, é isso que a gente observa na jurisprudência do STF, que é quem é competente para decidir essas ações, essas regras. Eles não vão, eles aplicam a maior proteção? Sim, quando eu tenho suplementação da legislação, uma proteção mais acentuada. Mas quando um estado ou município resolve proibir, aqui no meu município não tem torre de celular, aqui no meu município não tem alimentos por origem transgênica, aqui no meu município nós só aceitamos veganos, isso ainda não pode. Você não pode, você pode dar mais proteção, você não pode invalidar todo o sentido da norma geral da União. Por quê? Lembre-se do parágrafo 4º do artigo 24. Quando há superveniência da lei geral da União, ela suspende a eficácia da lei suplementar, quando é contrário. Ou seja, o que a Constituição previu foi, quando há colidência entre a lei do Estado, do município suplementar e a lei da União, prevalece a da União. Então, a competência suplementar, ela está, de certa maneira, limitada. Ela pode suplementar, não pode ser contrária. E se eu proíbo algo que está permitido sob condições, ela é contrária. Para mim, eu acho que, assim, pode fazer a tábua lógica de comparação. Não, se o resultado final da lei é proibir o que está condicionado, ela é contrário. E sendo contrário, eficácia suspensa. Vejam aqui um caso interessantíssimo. O STF, recurso extraordinário 586-224, sobre um julgamento de inconstitucionalidade de lei municipal paulista, que proibia a queima da palha de cana-de-açúcar. Né? Quando a colheita da cana era ainda na maior parte manual, para poder colher a cana, se fazia a queimada daquela palha que fica em volta da cama. Isso, quem mora no interior, São Paulo principalmente, sabe. Isso gera uma chuva de cinzas, causa um monte de problema ambiental, respiratório, mas estava diretamente ligado a uma atividade econômica muito intensa em São Paulo. Mas o que foi feito, né? Algumas leis municipais, eu acho que a cidade de Americana foi uma delas, São José do Rio Preto, outra, algumas cidades do interior de São Paulo, em razão dos problemas que a queimada da palha de cana-de-açúcar causava os moradores, começaram a proibir. Falaram, olha, na minha cidade não se faz mais queimada de palha de cana-de-açúcar. Lei municipal falou, aqui não pode. Porém, ao mesmo tempo, a legislação federal, era o Código Florestal Antigo, previa uma descontinuação progressiva e gradual. Falava, olha, até 2020 era o caso, até 2018, né, num espaço de tantos anos, toda a colheita tem que ser mecanizada e não vai mais poder fazer queima da palha de cana-de-açúcar. Por quê? Porque se sabia que se proibisse do dia para a noite a queimada, você ou teria uma lei não cumprida, mas traria um impacto econômico-social grande, porque muita gente, a queimada da palha da cana-de-açúcar, ela é um passo necessário na colheita manual da cana. Se ela é mecanizada, não precisa fazer a queima. Só que se ela é mecanizada, significa que eu também não preciso daqueles trabalhadores que trabalham no canavial. Portanto, a proibição do dia para a noite traz um impacto econômico grande. Qual foi a solução da lei federal? Colocar um prazo. Olha, a gente vai, ano a ano, aumentando a mecanização, diminuindo a queimada de cana-de-açúcar. E o STF entendeu que
na medida em que leis municipais proibiam do dia para a noite a queimada, embora eu possa sustentar que era mais protetiva do meio ambiente, até da saúde dos cidadãos, ela contrariou aquilo que estava na lei federal. E aqui vejam o último ponto do slide, está entre aspas, né? Eu acho que sintetiza bem qual foi a decisão do STF, que disse: a solução do município é contrária ao planejamento federal e não passa pelo controle de razoabilidade, né? Ou seja, não basta ser protetivo, e aqui o razoabilidade tem a ver com isso. Não é razoável você, para ser mais protetivo, inviabilizar a atividade. Você não pode ser contrário ao que a lei federal permite. Agora, apliquem essa noção, né? É interessante, porque o que você extrai dos julgamentos do STF, em termos de ratio decidendi, ou seja, o racional do julgamento para os outros casos, não é só da queimada da palha de cana-de-açúcar, mas como eu relaciono em matéria ambiental, lei federal com leis locais. O princípio da maior proteção se aplica? Se aplica. Você encontra julgados, principalmente STJ, tribunais locais, que aplicam esse princípio. Mas ele não conta a história inteira. O princípio da maior proteção, ele se aplica desde que a legislação suplementar não seja contrária à federal. E quando ela é contrária? Quando ela, em última análise, proíbe aquilo que a lei federal, de um jeito ou de outro, condicionado, permite. Eu posso trazer mais condições numa lei suplementar, mas eu não posso anular a permissão condicionada que a lei federal está dando. Certo? Tranquilo? Claro até aqui? Vamos lá, encaminhamos-nos para a parte final. Se o conflito na competência, exercício da competência legislativa concorrente se resolve com essas regras, e eu quero que vocês guardem essas duas, o princípio da uma proteção versus a regra da liberdade, ou seja, o que está permitido na lei federal não pode acabar proibido na lei local, como que se resolve na competência comum? Competência comum se resolve mediante cooperação. Vocês põem lá no parágrafo único do artigo 23 da Constituição, diz que leis complementares fixarão normas para cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista, normalmente é importante quando a gente quer interpretar depois as leis, equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: União, Estado e município se conversem. Vai sair todo mundo batendo cabeça na fiscalização, sob pena da gente não prejudicar o próprio desenvolvimento, o bem-estar internacional. A Constituição, vocês se lembram, de 88. Levou só um pouquinho de tempo para fazerem a lei complementar em matéria ambiental, foi em 2011. Finalmente, em 2011, a lei complementar 140, e que ainda está pendente de bastante a interpretação, aplicação e regulamentação, mas veio regulamentar essas competências. Por quê? Não era incomum tanto conflito de competência, no sentido de não se saber quem licencia, mais de um órgão federal, municipal, estadual querendo licenciar, município querendo licenciar a antena de celular no lugar da Anatel, Estado e município e às vezes o IBAMA aplicando multa por um mesmo ato, sobreposição de multas. O que vocês pensarem, ainda tem, a atuação da advocacia ambiental, né, bate bastante com isso ainda. E a lei complementar vai tentar regulamentar, né, justamente para que o particular possa contar com o mínimo de segurança jurídica, seja quando ele precisa licenciar a sua atividade, seja quando ele é fiscalizado e é necessário que haja uma cooperação para que eu não receba mais de uma multa, às vezes pelo mesmo ato, coisas desse tipo. Se eu for lá na lei complementar, então ela delineia princípios que vão justamente nesse sentido, fala, tem que ter gestão democrática, não sei se hoje isso passaria, mas naquela época era gestão democrática, descentralizada e eficiente do que? Dos órgãos da administração ambiental, ou seja, o quanto possível descentralizar para que os órgãos locais possam exercer competências, já que eles têm o contato com a realidade ambiental. Desenvolvimento sustentável, falamos bastante disso na outra aula, né, desse princípio. A atuação dos órgãos ambientais tem que considerar não só sustentabilidade, mas também desenvolvimento e vice-versa. Evitar sobreposição da atuação dos órgãos, por favor, que que eu não tenha dois órgãos pedindo licença no mesmo princípio, na mesma atividade, mesmo aspecto, e uma uniformidade da política ambiental no país, né? É isso que se busca com a organização das competências dos órgãos, ainda se está buscando. Há ainda uma definição de várias dessas competências materiais, mas é interessante na lei complementar. O que eu quero que vocês gravem, né?
a ideia de cooperação, que a cooperação visa proteger o particular da insegurança jurídica e do abuso de poder, se quiserem, da administração, evitar, e aqui está, né, no artigo 17, o bis in idem. Conhecem essa expressão do latim? É muito usada, uma daquelas que sobrevive, expressões em latim que sobrevivem no direito contemporâneo, por falta de uma melhor. Mas significa a proibição de bis in idem, né? Repetição pelo igual. Ninguém pode ser sancionado, autuado, apenado 2 vezes pela mesma infração. Então, eu falo, olha, quem licencia uma atividade é competente para fiscalizar. Então, se o órgão competente para licenciar a tua fábrica é o órgão estadual, a CETESB, quem vai te fiscalizar o cumprimento da licença é a CETESB, não é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não é o IBAMA. E também não vai poder o IBAMA te aplicar uma multa e a CETESB te aplicar uma multa porque você não entregou o relatório que está previsto lá na licença ambiental. Evitar o bis in idem. O bis in idem é proibido e eu busco delimitar a competência para a fiscalização, exercício do poder de polícia, junto ao órgão competente para o licenciamento. Sim, eu tenho atividade, eu tenho possibilidade de atuação supletiva, subsidiária, complementar, a lei prevê, mas isso é o importante. E a regra geral aqui, aquele que for competente para dar licença vai ser competente para fiscalizar. Como que eu sei quem é competente para dar licença? Não é importante agora, existem algumas regras, segue um pouco a distribuição da competência material que a gente viu, assunto envolvendo índio, água, energia, planos nacionais, regionais, tende a ser da União, matéria nuclear da União, residual do Estado, interesse local do município, mas ele é bem cheio das hipóteses bastante concretas na própria lei. Vocês não precisam memorizar, pode olhar a lei. O importante é lembrar que aqui ficou expresso que a competência para licenciar atrai a competência para fiscalizar e que se previu também no artigo 13 que o licenciamento tem que ter um único nível. Significa o seguinte, de novo, segurança jurídica do particular. Eu vou pedir minha licença ambiental no município, no estado ou na União, para o IBAMA. Mas quem quer que seja esse, se precisar da atuação supletiva do outro ente da federação ou subsidiário, assim, o Estado que vai atrás. A ideia é que se eu peço minha licença no âmbito estadual, mas precisava também de uma aprovação do IBAMA, porque vai envolver supressão de árvores, não sei o que. O próprio processo da CETESB já pega essa autorização, ou seja, não obrigar o particular a percorrer várias instâncias da administração ambiental para poder dar entrada no processo de licenciamento. Porque é comum, e ainda é comum, né? Você vai na CETESB, a CETESB está bem avançada, eu não vou falar mal da CETESB não, porque acho que é o órgão mais avançado que a gente tem. Mas você vai no órgão estadual, eu quero uma licença ambiental. O órgão estadual pergunta, ok, você tem a autorização do município? Não, não tenho. Daí você vai no município e fala, olha, eu preciso de uma autorização para pedir a licença ambiental para o órgão estadual. O município, você tem a licença? Não, para pedir a licença eu preciso da autorização do município. E o município fala, não, para te dar autorização, primeiro eu preciso da licença. Por exemplo, né? Isso, lógico, se multiplica em vários detalhes do tipo de autorização, alvará, permissão, etc., corpo de bombeiros, etc., mas a ideia é que você tem uma separação, pelo menos no que se refere à licença ambiental. Claro, a BITSE tem documentos tipicamente municipais que não tem a ver com licenciamento ambiental, que o município você pede para o município, mas naquilo que for ambiental, supressão de vegetação, autorização de localização, seja num nível único, tá? Essa é a ideia. Guardem, então, conflito eu acho que o mais importante dessa, claro, as regras gerais de organização das competências, elas são importantes, mas é você guardar aqui que justamente porque eu tenho um grande espaço para competência comum material e concorrente legislativa, que eu vou ter áreas de conflito, eu vou ter situações de conflito. Mais de um órgão fiscalizando a mesma coisa, né, em níveis diferentes, mais de um ente da federação legislando. Como que eu resolvo? Porque a saída de gabarito, né, de gavetas, a saída de prateleira é sempre a maior proteção. Na dúvida, vale a lei que mais protege. Na dúvida, aplica as 2 multas porque protege mais o meio ambiente. Não, o diabo está nos detalhes. Se eu tenho um conflito de competência legislativa, eu vou ter que olhar se realmente há suplementação da lei geral ou se há uma colidência. Esse é o truque, identificar quando que a legislação local, na verdade, inviabiliza a federal. Isso é especialmente importante para a vida prática de vocês. E também
entender que a competência comum não é sobreposição de competências, né? Não é todo mundo multando porque o meio ambiente fica mais protegido com mais multas. Não. A premissa que vai do parágrafo único do artigo 26 da Constituição é de cooperação, harmonização. E o que se reflete, né, quando a gente está nessa... É claro que o exercício do poder de polícia ele tem a ver com a concretização do direito ambiental, mas a operacionalização dele ela é contra o particular, ele precisa de uma proteção contra abuso. Todo direito administrativo moderno ele é construído na premissa de que o direito limita a atuação do Estado. E aqui também, o que eu vou ter é uma legislação que busca dar segurança jurídica para o particular e, por isso, delimita como o Estado pode atuar, tanto no licenciamento, as exigências que ele pode fazer, deve fazer, quanto na fiscalização e poder de polícia. Era isso, meus caros amigos, amigas, amigues, amiches, whatever. Espero que tenham gostado, espero que tenha funcionado. Aqui eu estou aqui testando a nova tecnologia do Zoom. Acompanhe o canal, não precisa dar seu like, não precisa se inscrever. Não sou youtuber, nunca serei, não peço likes. Mas, nesses tempos de quarentena é importante acompanhar, porque independentemente, em paralelo àquilo que a PUC for fazendo, aulas em plataforma, aulas gravadas, etc., eu vou dar as minhas aulas, gravar e subir aqui no canal do YouTube para que você possa acompanhar com tranquilidade naquilo que importa para você. O que importa para você é o conteúdo, é a matéria, é aprender, é saber mais hoje do que você sabia ontem. Para a faculdade, é importante que tenha-se um registro e controle para apresentar no MEC, para a gente saber com uniformidade o que foi dado para todos os alunos. Acompanhe lá também, não é bobagem, até porque os outros professores muitos estão lá. Mas, realmente, para a matéria de ambiental, para a minha matéria, eu vou aqui manter no canal a sequência das aulas que eu mesmo vou dar. Agora, vocês vão encontrar até mais coisa lá na plataforma da PUC, a gente está planejando, tem muita coisa legal. Os outros professores também vão ter aulas lá e eu acho que vai valer a pena acompanhar. Mas, por hora, alunos da NA, PUC, noite, sigam acompanhando o canal, não precisa dar like. É isso. Lavem as mãos, fiquem em casa, aguentem, tamo junto nessa. Obrigado. Não vou falar boa noite, porque eu não sei que hora você está assistindo. Divirtam-se.